O que eu acho que o Gominho tá passando é uma injustiça sem tamanho, tá? Porque ele esteve ao lado da Preta Gil no momento em que ela mais precisou. E eu acho que essa quantidade de críticas que eu vejo toda vez que eu abro o Twitter, que eu vejo o Instagram, que eu vejo as redes sociais, para cima dele, porque ele está tocando a vida dele, que é provavelmente o que a Preta Gil e ele já conversaram dentro de quatro paredes de um quarto de hospital, daquela casa que ela estava lá em Nova York para fazer o tratamento paliativo que ela estava fazendo, já depois que ela a própria já sabia que não tinha mais nada para fazer. O Gominho tá seguindo a vida dele, mas na hora que a Preta Gil mais precisou, não eram os famosos que passaram lá 4, 5 horas, chegaram cedo no velório dela lá no Teatro Municipal no Rio de Janeiro, não eram esses famosos que estavam. Nos 2 anos e 6 meses que durou o tratamento, desde que ela foi diagnosticada com o câncer coloretal, quem estava do lado dela era o Gominho. O Gominho, gente, é um exemplo de amigo. Amigo não é aquele que chega cedo no velório. Amigo é aquele que vai trabalhar e vai fazer de tudo para que as pessoas continuem te respeitando e lembrando de você exatamente da maneira que você sempre foi. E o Gominho conhecia a Preta Gil a palma da mão. Prova disso é a própria entrevista que ele deu na Ana Maria Braga no dia em que a Preta Gil estava sendo velada no Rio de Janeiro. Ele não faltou no velório, e mesmo se ele faltasse, seria totalmente compreensível diante de tudo que ele viu ela passar. Literalmente, ele viu a Preta Gil, a melhor amiga dele, morrer aos poucos. Lutar contra uma doença que foi levando ela dia após dia. Esse ano a Preta Gil foi entupida de críticas por ter ido para o carnaval, por ter entrado no mar lá em Salvador. Meus amores, a Preta já sabia nessa altura do campeonato. Ela se emociona, ela chora no carnaval. Sabe por que ela chora? Porque ela sabia que era o último carnaval. E o Gominho estava do lado dela nesse momento. Entende? Então, assim, eu acho que todas as críticas que são feitas para ele, contra ele, acabam perdendo valor quando a gente olha para o passado. Ah, mas agora, né, ele postou fotos aí, ele tá lá, tá no Monte Itatiaia, alguma coisa assim, lá no Rio de Janeiro, né, com um amigo dele, foi lá se reconectar, deu nem uma semana que a Preta Gil foi velada, né, e ele já está vivendo, sorrindo. Vocês sabem se não era o que a Preta Gil gostaria que ele fizesse? Ninguém aqui sabe. Eu não vejo o problema dele estar assim não. O que as pessoas querem? As pessoas querem que ele fique na casa dele chorando. Ele já chorou. E já falou isso 2 semanas antes dela falecer, porque ele já sabia que ela iria falecer. Então o luto dele começou muito antes do nosso luto público, enquanto fã da artista, da apresentadora, da empresária. É triste ver as pessoas quererem mandar no sentimento e na vida alheia sem olhar para o óbvio. Faltam gominhos na minha vida. Faltam gominhos na sua vida. E se a Preta pudesse, talvez, ser utilizada como lição para mim e para você, a lição é muito clara. Viva. Viva a sua vida. Para de reclamar, não seja uma pessoa amargurada, não seja uma pessoa pesada, que vai só para a internet para poder criticar, falar mal, ir lá para os comentários dos canais, do Twitter, do Instagram, ficar só falando mal das pessoas. Não seja essa pessoa, porque você está perdendo o seu tempo glorioso de vida para cuidar de algo que a Preta Gil infelizmente não cuidou, e talvez tenha sido de fato o motivo pelo qual ela perdeu essa batalha, que é a sua saúde. Faça o que o Gominho fez. Vocês perceberam que o Gominho emagreceu? Vocês perceberam que o Gominho está cuidando mais da saúde dele? Talvez seja porque a Preta Gil deixou uma lição também. Que o nosso corpo é a nossa fortaleza.
Sem ele nós não somos absolutamente nada. Se isso aqui manda a gente não fazer, isso aqui vai sentir depois. Então aqui você tem que mudar, para que aqui você possa ter a longevidade que a Preta Gil infelizmente não teve. Morreu nova, com 50 anos. Eu tenho certeza que o Gominho, que está chegando aí nos seus 40, não quer morrer novo, né? É até por isso mesmo que ele está aí vivendo a vida ao máximo e é da maneira como eu acho que a Preta Gil gostaria de estar vivendo também, certo? Essa é a minha opinião. Não sei se você que me assiste concorda, tá? Mas volto a dizer, se a Preta Gil pudesse deixar uma lição pra gente, é que a gente nessa terra, nessa vida, a gente tem que aprender a viver. A gente demora, tem gente que demora 5 anos, tem gente que demora 10 anos, tem gente que demora uma vida inteira para aprender a viver. Às vezes um conselho que a gente escuta de um parente, que a gente considera, de uma pessoa que a gente gosta, muitas vezes pode ser um conselho valioso para a nossa vida. E eu vou aproveitar para dizer Tem uma entrevista que a própria Preta Gil deu para Giovanna Ebanchi e para aquela outra moça que eu esqueci agora, esqueci o nome dela, elas tinham um podcast juntas. A Preta Gil estava nesse podcast. E aí, meus amores, a conversa que a Preta Gil levou para a mesa foi de um dia que ela foi no SBT, ela foi lá no programa do Silvio Santos, e o Silvio chamou ela na sala dele, chamou a Preta na sala dele. A Preta foi até a sala do Silvio, e lá, nessa hora, o Silvio pegou um papel e escreveu: olha só, olha, tudo bem, Preta? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bom? E aí, olha só. E aí ele pega o papel e escreve lá aqui, ó. Isso aqui, telefone, tá? O doutor fulano de tal. Olha aqui, Preta, esse aqui é o meu endocrinologista. Vai dele porque ele é muito bom e vai te ajudar muito. Aí a Preta pegou o papel, ela contando, né, na entrevista, e diz ela que na hora ela aceitou, tranquilo e tal, mas que no momento em que ela estava dando entrevista para as meninas, sei lá, 3, 4 anos atrás, essa entrevista, ela pegaria o papel e rasgaria. Que absurdo é isso que você está fazendo e tal. Por que o Silvio fez isso? O que é o endocrinologista? Você sabe, minha senhora? É um médico que vai te ajudar a equilibrar suas taxas metabólicas, seu organismo, para você chegar num objetivo, perda de peso, coisa parecida. Basicamente, o que ela quis dizer é que o Silvio ficou incomodado de vê-la como ela estava e deu ali uma dica de um profissional que pudesse ajudar ela. E a gente sabe que no histórico do Silvio, ele sempre foi muito crítico, né, em relação à saúde ali de alguns participantes, e na fase final da vida dele, os últimos 5 anos especiais ali do programa, ele era muito sincero quando ele via uma pessoa que ele via que a pessoa não estava no peso ideal, e ele falava: você tá gorda, né? Ele falava isso no palco e era absurdamente criticado na internet. Mas nesse caso específico, será que o Silvio não estava dando uma dica para ela cuidar da saúde? Ninguém, em nenhum momento a Preta falou que o Silvio chamou ela de gorda, mas o papel em si com o número do endocrinologista fez ela entender. Mas será que o Silvio não estava pensando em ajudá-la? Isso tudo tem que ser questionado. Porque não é sobre bater no peito e ter orgulho da forma como você está. É sobre saúde. Thaís Carla, que é o símbolo do exemplo de uma pessoa, né, acima do peso, fez uma bariátrica há pouco tempo. Por que ela fez uma bariátrica se estava tudo bem? Porque provavelmente ela viu que não estava tudo bem, não é? Quando o assunto era saúde. Então assim, gente, não é sobre isso a discussão, tá? Eu estou falando sobre o cuidado. Cuidado. A gente tem que ter cuidado com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente gosta, né? O Gominho tinha cuidado com a Preta. E a lição que a Preta deixou foi dele se cuidar também, não é? Então esse autocuidado já é observado nessa perda de peso dele, né? Então assim, a Preta, qual foi o problema da Preta? Foi o sobrepeso? Talvez não. O problema da Preta pode ter sido a falta de cuidado com ela mesma. Por quê? Acima dos 45 anos é altamente recomendado que mulheres e homens, se eu não me engano, façam a colonoscopia, né? Que é o exame que
ver ali todas essas questões. E ela não fez. E quando os sinais começaram, e ela mesma disse numa entrevista, se eu não me engano, foi para o Bial? Não, foi para Ana Maria Braga. A Preta Gil deu uma entrevista para Ana Maria Braga e ela disse que ela começou a sentir os sintomas 6 meses antes do sangramento. 6 meses antes. Se 6 meses antes ela já tivesse tido o diagnóstico, ela poderia estar com a gente hoje. Entende, gente? Então, assim, é muito delicado. Se cuidem, cuide da sua fortaleza, que é o seu corpo. E acima de qualquer coisa, vamos deixar o Gominho viver a vida dele. Porque ele merece agora um descanso. Para mim, o Gominho está sendo injustiçado. Concorda comigo? Deixa o like.